Como vocês estão? Espero que bem, tá bom? Na nossa videoaula de hoje, na aulinha de ciências, é necessário que vocês estejam com o livro de vocês e peçam para que os pais tenham acesso à caderneta de saúde, ou seja, a caderneta de vacinação, tá bom? Então, na aulinha de hoje, a gente vai conhecer um pouco do que é vacinação, tá certo? Um pouco da história, qual a importância dessa vacinação para a nossa saúde e como a gente identificar a primeira vacina, as vacinas que nós já tomamos, a última, tá certo? Para iniciarmos com um pouco da história, lá no século XVIII, há muitos anos atrás, há uns 200 anos atrás, existia um jovem médico que se chamava Edward. E além de médico, ele gostava muito de observar. Foi através dessas observações, das perguntas que ele ficava se fazendo, que surgiu, que ele conseguiu compreender a importância da vacina e como ela poderia ser feita, criada, elaborada para proteger as pessoas, tá certo? Por quê? Essas doenças no qual a gente toma vacina são causadas por vírus e por bactérias. O que são isso, tia Daisy? São seres vivos, mas muito pequenos, tá certo? Que nós chamamos de seres microscópicos, em que a gente só consegue visualizar através de um aparelho de microscópio no laboratório e outras técnicas, tá certo? Ninguém consegue observar um vírus andando por aí como um animal, tá certo? Nós não conseguimos porque os nossos olhos ele não têm essa capacidade de enxergar. Então, Edward, naquela época estava acontecendo o que nós estamos vivendo hoje, um momento muito difícil por conta do coronavírus e que infelizmente ainda a gente não tem uma vacina para nos proteger, tá certo? Ou um medicamento que venha combater essa doença. Assim estava acontecendo também há uns 200 anos atrás, naquela época, sendo que a doença que as pessoas estavam sendo acometidas se chamava varíola. E essa doença causava feridas muito feias no corpo das pessoas, feridas grandes e que tinham secreções, como pus, tá certo? E essa doença ela atingia até mesmo a boca, o nariz das pessoas. Então imagina a situação, o quanto ela era doloroso, né? As pessoas conviverem com todas aquelas feridas no corpo. Era varíola humana. E muitas pessoas morreram também por conta dessa doença que não tinha uma vacina, não tinha uma medicação para ela. Mas também existia, né, uma varíola animal, que, digamos assim, ela não era tão forte como a varíola humana. E aquele médico ficou observando, cuidando de alguns pacientes que começaram a morrer. Mas, onde ele estava na Inglaterra, existiam algumas senhoras que cuidavam de vacas numa fazenda distante. E elas se gabavam, diziam assim, eu nunca peguei a varíola humana. E aquele médico ficou pensando, nossa, todo mundo enfrentando esse vírus, né? Essa doença. Muitas pessoas já morreram. É muito difícil delas serem curadas, de terem a recuperação. Por que será que aquelas pessoas que moram naquela fazenda ali distante, que cuidam daqueles animais, eles não desenvolveram essa doença? Edward era muito curioso, então ele começou a pensar, será que é o leite da vaca que ela toma, que faz com que ela fique protegida? Será que é o ambiente, os outros animais? Então, Edward, assim como ele era muito curioso, ele decidiu ir até aquela fazenda para observar e procurar entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou na fazenda, o que foi que ele observou, tia Daisy? Ao chegar lá, ele viu que as pessoas que moravam na fazenda também estavam com o vírus. Apresentavam feridas leves, feridas menores, né? Não tão forte, não tão do jeito da varíola humana. E as vaquinhas também tinham esse tipo de feridas no corpo. Então ele observou que aqueles animais da fazenda, eles tinham um tipo de varíola, mas era varíola animal, que era menos grave do que a varíola humana. E aquelas pessoas, através do contato, de pegar naquela vaquinha e tudo, como são os vírus, lembra que a gente precisa estar lavando as mãos, ela acabou sendo infectada por aqueles vírus, ou por algum tipinho de corte que tinha no corpo, entrou em contato com aquele vírus, certo? E desenvolveu a doença, mas não era tão grave como a varíola humana. Aí ele ficou pensando, será que se eu
conseguisse trazer uma pessoa e ela fosse infectada por esse vírus do animal, será que depois ela também iria ser infectada pelo vírus humano, pela varíola humana? E foi assim que Eduardo decidiu fazer um experimento, de pegar uma criança que ela tivesse com um cortinho, ou fazer um cortinho pequeno na pele dela, para que ela tivesse contato. Como assim, tia Deise? Olha só, a nossa pele, ela é como defesa. As nossas células, todos os nossos órgãos que estão dentro do nosso corpo, tá aqui protegido, tá certo? A nossa pele, ela serve como proteção. Os nossos olhos, quando as lágrimas saem, que lavam os nossos olhos, tá certo? Quando a gente tosse, fazendo com que o nosso pulmão, ele não absorva, digamos assim, micro-organismos, outras coisas. Então, ele pegou aquela criança que estava com um corte e fez com que ela tivesse contato com aquela vaquinha infectada. E a criança desenvolveu a varíola, que era a doença, mas a varíola animal, que não era tão grave como a varíola humana. E aquela criança tal, e depois ela se recuperou, diferente das outras pessoas que estavam morrendo por conta da varíola humana. E essa criança, mesmo tendo contato com outras pessoas que estavam infectadas com a varíola humana, ele não desenvolveu mais a doença. Ele só pegou uma única vez, mas a varíola animal. Então, Eduardo, através dessas observações, de experimentos, de outras coisas, ele concluiu que quando a pessoa teve contato com aquele vírus, é como se o nosso corpo, tá certo? O nosso organismo, ele criou uma imunidade, tá certo? Ele ficou protegido através dos anticorpos. Tia Deise, que nome é esse? Os anticorpos, primeiro ano, são como se fossem os soldadinhos de defesa no nosso organismo. Presta atenção. Se alguém vai para uma guerra, o que é que os soldados usam? Armas, não é isso? Eles não ficam protegidos com as armas para que quando o inimigo vem, ele tenha como se defender. Assim o nosso corpo. Quando nós tomamos a vacina, é como se no nosso corpo e no nosso organismo existissem uns soldadinhos de defesa, que são os anticorpos, tá certo? Então, se a gente tiver contato com um vírus ou uma bactéria, aquele soldadinho que vai estar ali, pronto, armado, para que se a gente tiver contato, eles nos defenda. E isso faz com que a gente não desenvolva a doença. Por isso, a importância da vacinação. Desde que nós nascemos até os dias de hoje, claro, quando nós vamos crescendo, vai diminuindo essa quantidade de vacina. Mas o bebê, quando nasce, ele passa por muitas vacinações, não é isso? Para que o corpinho dele, o organismo, ele fique imune, ou seja, protegido, e que se ele tiver contato com um vírus ou uma bactéria, ele consiga se proteger, se defender e não desenvolver a doença. Ô tia Deise, e por que é que com relação ao coronavírus ainda não tem uma vacina? É um vírus novo, assim como a varíola era também naquela época. Ainda está estudando, buscando saber uma medicação ou uma vacina para que a gente venha tomar e o nosso corpo ele fique preparado, tá certo? Lembra dos anticorpos, que são os soldadinhos de defesa? Então, ainda está estudando sobre isso, mas infelizmente ainda não tem. Por isso que está acontecendo tantos problemas no nosso país e no mundo, tá certo? Porque ainda não tem uma vacina. Então, o nosso corpo, ele ainda não tem esses soldadinhos de defesa para nos defender. Aí aqui a tia Deise trouxe a cadernetinha de vacinação para que a gente venha conseguir entender como que funciona, tá certo? Basicamente, no início dela, vem trazendo a identificação de quem pertence à caderneta, e isso é muito importante. Já pensou? Pega a caderneta de vacinação de outra pessoa, né? E vai tomar a vacina 2, 3 vezes, ou achar que já tomou e não está protegido. Então, é muito importante ter a identificação com o nome da criança, o nome dos seus pais, o seu endereço, tudo certinho. Aqui vem todas as informações de quando a criança nasce. Por que, tia Deise? Porque a caderneta de vacinação ela é tão importante que a partir do primeiro momento que o bebê nasce, no hospital, ela já recebe para que já venha a ser registrado coisas muito importantes para ter o acompanhamento, assim como as vacinações, tá certo? E aqui, também vem com o nome da criança e todo o acompanhamento da vacinação.
desde a primeira. E o que é que tem, tia Daisy? Mostrando. Vem a data, vem o lote dessa vacinação para descrever a questão da fabricação e tudo desse material. Vem dizendo o local onde foi feita a aplicação, tá bom? Tudo certinho para ter o acompanhamento, e as enfermeiras, as pessoas que acompanham, elas já datam, ó, colocam a futura vacina que a criança vai tomar. Ô tia Daisy, mas é tão ruim, dói, porque a vacina ela pode ser a gotinha na boquinha, não é verdade? Ou também pode ser através da injeção que nós tomamos. Ah, tia, mas dói muito, fica dolorido, às vezes fica inchadinho, precisa estar passando paninho quente ou gelado, mas é muito, muito importante. Lembra? Uma das importâncias da vacinação, que é nos manter protegido. É o nosso corpo ele ter imunidade, que é a proteção, tá certo? Para isso, lembra dos soldadinhos? Todas as vezes, ó, que essa criança aqui ela tomou, desde a primeira vacina até a última, tem vários tipos aqui de doença que ela vai estar protegida. Vários tipos de vírus e de bactérias, daqueles seres bem pequenininhos que a tia Daisy falou, lembra? Então, essa criança aqui, se ela tiver contato com algum tipo de vírus, por exemplo, que causa hepatite, ela não vai desenvolver a doença, a hepatite B, porque ela está, ó, imune. O corpinho dela tem os anticorpos, que são como se fossem soldadinhos, né, primeiro ano, no nosso corpo. Então, se ela entrar em contato com esse vírus, ele não vai se desenvolver. A doença não vai se desenvolver, porque ela vai estar protegida, tá certo? Então, esses anticorpos, que são os soldadinhos de defesa, vai lutar contra esse vírus para que ele possa morrer e ser eliminado do seu corpo. Então, é muito importante a questão da vacinação, tá certo? Então, vamos lá, só para a gente recapitular, né? Teve a história que foi um jovem médico, no qual ele gostava muito de observar, de entender, tá certo? Qual era a vacina da época? A varíola, né? A varíola humana e a varíola do animal. E através das suas observações ele pôde perceber que a pessoa, ao entrar em contato com esse vírus, né, não conseguiu desenvolver a doença. E foi assim que, através desses experimentos, eles descobriram a vacina. Ô tia Daisy, e essa vacina ela é o quê? Ela é um remédio, é uma água, ela é feita de quê? Nessa vacina vai estar ali compostos da própria doença, sejam eles mortos ou de alguma forma, como é que a tia possa dizer? Não sei se a palavra não é o limpo, mas de alguma forma que não vai desenvolver a doença, entendeu? Mas ele vai ficar ali presente no nosso corpo, para que, se a gente tiver contato com o vírus, não seja algo estranho, algo que a gente não conheça, seja algo que o nosso corpo ele trabalhe para nos defender, tá certo? Então, na página que já foi descrita do livrinho de vocês de ciências, tem lá mostrando uma imagem parecida como essa aqui da caderneta, que vocês podem usar também a cadernetinha de vocês, tá certo? Na página do livrinho de ciências tem uma imagem parecida como essa, que vocês irão identificar, como também com a sua cadernetinha de vacinação. E tem algumas perguntinhas com relação, qual foi a sua primeira vacina? Então, com a ajuda do papai e a mamãe, você vai lá observar pela sua data de nascimento e pela questão daqui das informações, descrever qual foi o tipo de vacina. Qual foi a última vacina que você tomou, quando foi, tá certo? E se a sua cadernetinha ela tá em dia. Se ela não estiver em dias, né, não estiver certinha, assim que passar esse momento do coronavírus, é muito importante que você se dirija a um posto de saúde para que você possa estar tomando essas vacinas, preparando o seu corpo para estar imune, tá certo? Ó tia Daisy, mas somente a vacina ela é suficiente? Não. Nós sabemos que a alimentação ela também é essencial. Quando nós nos alimentamos de um cardápio saudável, através das frutas, dos legumes, né, faz com que o nosso corpo ele também esteja preparado através das vitaminas, esteja
mais forte, tá certo? Para que se surgir um vírus ou uma bactéria, o nosso corpo reaja de uma forma mais forte, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido sobre a história de como surgiu a vacina e da importância de estarmos vacinados, tá certo? Também como a identificação dessas vacinas, tá bom? Boa aula, façam um registro da atividade no livrinho de vocês. Na dúvida, pausa o vídeo, volta, assiste e qualquer outra dúvida, entre em contato com a tia Deise para poder estarmos resolvendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.